Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E estamos aqui no item referente às operações e funções do Lingo. Nesse vídeo, veremos quais são as operações e no próximo, as funções. Então, o primeiro tipo de operações que nós temos aqui são as operações aritméticas. Nós temos então, do mais simples até o mais complexo. Nós temos a subtração e a subtração com sinal de menos, a soma com sinal de mais, a divisão com a barra, a multiplicação com o asterisco e o exponencial com o chapéu, ou com o acento circunflexo, que é o acento circunflexo. Quando nós temos esses operadores, nós temos uma prioridade para a utilização de cada um deles. Então, primeiro, nós temos a negação, ou seja, quando nós temos um número negativo. Depois, nós temos o exponencial, multiplicação e divisão. E, por fim, a soma e a subtração. A adição e a subtração. Por exemplo, 4 mais 6 sobre 2 é igual a quanto? Primeiro, nós vemos aqui, então, na tabela de prioridade, qual sinal, qual operador tem a maior prioridade. No caso, a divisão tem a prioridade maior do que a soma. Então, primeiro, nós temos que fazer a divisão. 6 sobre 2 é igual a 3, e aí sim, nós podemos fazer a soma. 4 mais 3 é igual a 7. Agora, se você quiser que isso daqui dê igual a 5, aí você precisa pegar e colocar o 4 mais 6 entre parênteses, porque ele primeiro vai fazer o que está no parênteses, no caso, 4 mais 6 é igual a 10, e aí sim, ele vai pegar o 10 e dividir por 2. Uma coisa importante que nós temos que notar aqui na construção do software é o seguinte: se você tiver dúvida, sempre utilize os parênteses para auxiliar na equação matemática. Não terá problema algum você utilizar parênteses em excesso. O problema será se você fizer alguma conta realmente incorreta. Então, por exemplo, se aqui você escreveu parênteses, sendo que você quer que representar isso daqui, mas se você escreve dessa maneira, aí sim é um problema. Então, sempre que você tiver dúvida e não souber, utilize os parênteses, que não há problema algum. No Lingo, nós temos por padrão que menos 3 elevado ao quadrado será 9 positivo. Agora, algumas pessoas e algumas calculadoras, dependendo da configuração, retornam essa conta como menos 9. Então, se você quiser alterar isso, você vem aqui nas opções do Lingo, e onde tem Model Generator, ou seja, gerador do modelo, onde tem aqui a prioridade do operador unary minus. Se você deixar a alta prioridade, ele terá o padrão e ele retorna 9 positivo, conforme nós vimos no exemplo. Se você marcar baixa prioridade, ele vai retornar 9 negativo. Então, com alta prioridade, ele retorna 9 positivo, e com prioridade baixa, ele retorna 9 negativo. Isso aqui só altere se você souber o que você está fazendo, se você estiver acostumado a ter o valor conforme nós vimos no exemplo, negativo, tá bom? Mas por padrão, você deve deixar sempre aqui essa opção como alto. Dando continuidade, então, nós temos nosso segundo exemplo. Imagine aqui que nós temos x, que é igual a 4 elevado a 3 elevado a 2, e nós temos depois 4 elevado a 3, 4 elevado, aí entre parênteses, 3 elevado a 2. Qual é a soma? Qual é o resultado que nós temos de cada um desses exemplos? Vamos ver? Será que é o mesmo? Olha que interessante. É diferente. Por quê? No primeiro exemplo, nós temos 4, que nós elevamos a 3, e aí, depois elevamos a 2. Ou seja, o que o Lingo faz é ir da esquerda para a direita. Nós temos, então, 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 elevado a 3, que é igual a 64, ou seja, 4 elevado à terceira é igual a 64. Então, primeiro ele vai fazer esses dois cálculos daqui, que dá 64, e aí sim ele pega o 64 e eleva ao quadrado, que no caso é 4.096, conforme nós temos aqui no valor de x. Agora, nesse segundo caso, é diferente, por quê? Porque primeiro ele vai fazer 3 elevado ao quadrado, que no caso é 9, e aí depois ele pega 4 e eleva a 9. 4 elevado a 9 é igual a 262.144. Então, por padrão, o Lingo começa a ler esses casos da esquerda para a direita. Se você quiser que ele faça da direita para a esquerda, faça a utilização dos parênteses.
Dando continuidade, então, nós temos os operadores lógicos. Vamos lá. São diversos operadores que nós temos aqui. O primeiro é o NOT, ou seja, ele será verdadeiro se o operador da direita for falso. Caso contrário, ele retornará o valor de falso. Nós temos o valor aqui de equal, ou seja, ele é verdadeiro se os dois operadores dos dois lados são iguais. Por exemplo, 1 é equal a 1, 2 é equal a 2. Agora, se eu falar que 2 é igual a 3, ele retorna o valor de falso. Nós temos o contrário do equal, que é o non-equal, not equal, ou seja, não é igual a. Então, ele é verdadeiro se os dois operadores são diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver 2 não é igual a 1, então, nesse caso, ele retorna o valor de verdadeiro. Agora, se eu falar que 1 não é igual a 1, ele retorna o valor de falso. Nós temos aqui o GT, que é greater than, ou seja, maior do que. Verdadeiro se o operador da esquerda é estritamente maior do que o operador da direita. Então, por exemplo, o operador da esquerda deve ser maior do que o operador da direita. 6 é maior do que 5. 6 é maior do que 5. 4 é maior do que 5. 10 é maior do que 15. Agora, se você quer incluir tanto o caso do operador ser estritamente maior, tanto o igual, você utiliza o GE, que é greater than or equal. Ou seja, é maior do que ou igual a. Então, aqui ele engloba tantos os casos maiores do que, tantos iguais. Por exemplo, eu posso falar que 5 é maior do que 4 ou igual, que no caso ele é maior do que 4. Agora eu posso falar aqui também que 5 é maior do que 5 ou igual a 5. Na mesma lógica do GT e do GE, nós temos o LT e o LE. O LT é lower than, less than, ou seja, menor do que. E o LE é menor ou igual a. Então, por exemplo, 5 é menor ou igual a 5. 4 é menor ou 4 é menor ou igual a 10, por exemplo. Porque o 4, no caso, é menor. Ele não é igual a 10, mas ele é menor. Nós temos aqui o exemplo do AND, que é o E. E no E, os dois devem ser verdadeiros, caso contrário, é falso. Se um dos dois é falso, ele será falso, tá bom? E nós temos o OU, que no OU, ele retorna falso se somente os dois argumentos são falsos. Então, se pelo menos um é verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Nós temos, então, a prioridade aqui na realização dos operadores lógicos, com o maior até o menor. Conforme nós temos aqui, primeiro é o not, depois nós temos o equal, non-equal, greater than ou equal, less than ou less or equal. Qualquer dúvida que você tiver referente a isso daqui, basta ver aqui quais são os valores retornados. É bastante simples, mas foi exatamente o que eu acabei de mencionar aqui. Por fim, nós temos operadores relacionais. E vou falar algo que você provavelmente não sabia até agora. Nós temos somente 3 operadores relacionais aqui no Lingo, que são, no caso, o sinal de igual, o sinal de menor ou igual e o operador de maior ou igual. Se você utilizar o menor, o Lingo automaticamente vai transformar isso no menor ou igual. Se você colocar maior, o Lingo automaticamente vai transformar isso em maior ou igual. Então, aqui no Lingo, nós não temos o sinal somente de menor e nem temos somente o sinal de maior. Se você quiser, conforme nós temos aqui nessa nota, o Lingo não suporta diretamente os sinais de estritamente maior ou estritamente menor ou estritamente maior, que no caso são exatamente esses daqui, que ele transforma no
de menor ou igual ou maior ou igual. Então, se você tiver que escrever que A é menor do que B, como que você tem que fazer? Você tem que colocar que A mais um número extremamente pequeno, aí sim você pode utilizar o sinal de menor ou igual. Então, isso daqui você utiliza o sinal de menor ou igual a B. Por quê? Porque automaticamente quando você coloca esse valor aqui, já é uma diferença suficiente para o Lingo considerar que vai ser um valor que ele não aceita ser um valor igual ao valor de B. Então, recapitulando mais uma vez, o Lingo não tem por padrão o sinal de menor nem o sinal de maior. Ele tem somente o sinal de menor ou igual e maior ou igual. Ou seja, na sua equação, ele aceitará, mesmo se você colocar somente o sinal de menor ou o sinal de maior, ele levará como verdadeiro a igualdade daquela equação. E por fim, nós temos a operação geral com todos esses operadores aqui. Então, tanto da maior prioridade até a menor prioridade. Bom, então nesse vídeo nós vimos os diversos operadores que nós temos no Lingo e no próximo nós veremos as diversas funções que nós podemos utilizar aqui quando vamos escrever os nossos modelos. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!